A paz do Senhor, mais uma vez eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder novamente estar comunicando com cada um de vocês. Dessa feita estarei postando o comentário da última lição desse segundo trimestre aí da CPAD, a lição de número 13, de 24 de junho de 2018. A lição de hoje tem como título Ética Cristã e as Redes Sociais. Então essa lição ela nos trará com um ensinamento muito importante, nos mostrando como o cristão, no uso da ética cristã, ele deve se comportar frente ao uso das redes sociais. Sabemos que vivemos em um mundo conectado através aí das redes de computadores, e hoje é quase que fazer uso das redes sociais se torna um imperativo, uma necessidade do homem moderno, das relações, tanto no sentido da amizade, da propagação e do fortalecimento, podemos até dizer assim, de alguns vínculos de amizade, como também a própria necessidade do homem se relacionar no sentido dos seus negócios, por exemplo. Mas também nós sabemos que frente a essa ferramenta importante, eu diria até mesmo indispensável, que é no caso a internet, também nós temos aí os desafios para sabermos conviver com um ambiente que ao mesmo tempo é tão benéfico e também o seu mau uso se torna tão maléfico para a nossa vida, para a nossa relação pessoal e interpessoal. E aí é um tema desafiador e que nós queremos trazer aqui alguns comentários e o que a lição nos apresenta em torno de uma temática tão emblemática e tão significativa para nós, homens modernos, igreja do século 21. Então temos aí o tema da lição, Ética Cristã e Redes Sociais. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É um texto bastante conhecido e bastante significativo dentro da discussão, dentre os vários campos discursivos, aqui onde Paulo ele traz essa instrução para a igreja de Corinto, e ele coloca na primeira parte desse texto que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quando Paulo ele faz essa afirmação de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, ele está partindo do princípio daquelas coisas que são garantidas por lei, que não há uma lei que as proíbe. Então ele diz que no sentido geral, como um participante de uma sociedade, tendo direitos iguais a qualquer um outro cidadão, o cristão ele tem que ter consciência de que, enquanto cidadão, todas as coisas permitidas por lei, todas as coisas que os demais homens podem praticar, podem participar, elas também são lícitas para o cristão. Porém, ele chama a atenção quando ele afirma que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então é interessante o cristão ele estar atento a isto, porque nós temos que ter consciência que há uma Constituição maior que nos governa. Além de estarmos sendo guiados, dirigidos pela Constituição humana, a Constituição, no caso do nosso país, a nossa Carta Magna, nós temos que ter consciência que também nós temos uma Constituição divina, que é exatamente a vontade de Deus, e essa vontade está expressa na sua palavra. Então nós temos que ter consciência que quando mesmo aquilo que é garantido por lei, que é um direito defendido pela lei humana, mas isso vai de encontro, vai contra a lei da palavra de Deus, a um mandamento, a uma observação de Deus. É nesse aspecto que nós temos que ter discernimento,
que nós temos um compromisso, acima de tudo, com Deus. E mesmo aquilo que é lícito diante do olhar humano, mas que for condenável à luz da palavra de Deus, isso não convém ao cristão fazer. Então é nesse aspecto que Paulo está nos apresentando que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm ao cristão. E a Bíblia nos afirma que nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo que deve nos orientar e que está para nos orientar naquilo que é conveniente, naquilo que convém à nossa fé, naquilo que é plausível à luz da ética cristã e aquilo que é condenável à luz da palavra de Deus. Portanto, ficamos com essa primeira parte do texto, sabendo que nem tudo aquilo que é lícito convém para a vida cristã. E aí na segunda parte do texto, o escritor nos apresenta: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ainda que algo seja lícito, mas se eu tenho uma consciência cristã, se o Espírito de Deus me dirige naquilo que é salutar, naquilo que não fere a santidade de Deus, eu saberei me comportar mesmo diante daquilo que é lícito. Eu não me deixarei dominar por aquilo que não convém, por aquilo que causa uma ferida, por aquilo que ofende a Deus. Porque exatamente uma vez que a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles devem andar segundo o Espírito, e eles sabem discernir bem todas as coisas. É a luz do Espírito de Deus, é a luz dessa direção divina, que eu saberei muito bem me comportar diante daquilo que, mesmo sendo lícito, mas não convém à minha vida enquanto cristão, enquanto representante do reino de Deus aqui na terra. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Muito interessante, porque aqui a verdade prática, a verdade que deve ser colocada em prática, nos chama a atenção que as redes sociais é um fenômeno atual, e nos apresenta que esse fenômeno, ele integra a sociedade, faz parte da sociedade, e a sociedade está integrada por meio desse fenômeno. Porém, os relacionamentos que são construídos virtualmente, esses relacionamentos, eles não podem substituir a relação interpessoal. Ou seja, Deus fez o homem como um ser gregário, como um ser que tem que viver em comunidade. Porém, essas relações, elas devem ser relações presenciais. Elas devem ser relações onde as pessoas entrem em contato uma com a outra, onde haja essa troca de calor humano. E aqui o comentarista nos chama a atenção que esses relacionamentos virtuais, eles não podem substituir uma relação interpessoal. Nós sabemos o quê? Que o grande mal, sendo redundante, do mau uso das redes sociais é exatamente porque os homens, eles pensam estar se relacionando, pensam estar conectados no sentido de um relacionamento pessoal, mas de fato se percebe que a cada dia que passa, por meio das redes sociais, os homens estão se distanciando das suas relações interpessoais. E é muito perigoso, porque chega um momento onde o homem ele vai desaprender a conviver cara a cara, pessoalmente, com o seu semelhante. Então deve-se ter cuidado que esses relacionamentos virtuais, eles não podem e jamais devem substituir a relação interpessoal entre as pessoas. E aí o comentarista coloca principalmente a comunhão cristã. Então o cristão faz parte
da vida do cristão, essa comunhão, essa unidade, esse relacionamento com os demais irmãos, uma vez que nós pertencemos ao corpo de Cristo, uma vez que nós somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos relacionar presencialmente, virtualmente com o nosso irmão. E aqui o conselho do comentarista, ele vai nos remeter a essa reflexão, mostrando exatamente que os relacionamentos virtuais, eles não podem substituir a relação interpessoal, tanto em relação aos cristãos, como em relação à sociedade como um todo. E aqui eu abro um parêntese, uma vez que nós estamos falando de redes sociais, e nós sabemos que, infelizmente, muitos têm aumentado a sua rede de amigos virtuais e não têm se preocupado com a sua rede de amigos, de fato, de amigos no sentido pessoal e interpessoal. Isso é interessante, por quê? Porque nós devemos ter cuidado, que nós devemos nos certificar e nós devemos lutar para isso, que a cada dia nós estejamos estendendo a nossa rede de amigos, a nossa rede de amizade. E eu digo aqui não num mero sentido virtual, é no sentido de termos contato físico, contato humano com as pessoas e a cada dia nos certificar que nós estamos aumentando a nossa rede de amigos. É um dos temas que me fascina muito, trabalhar e tratar com essa questão da rede de amizade, a rede de amigos. Por quê? Porque se nós formos parar para analisar, inclusive já houve um tempo que eu dei inclusive um estudo sobre isso, nós devemos estar preocupados com a extensão e com o aumentar, com o estender da nossa rede de amigos. Porque se você for parar para analisar, existem pessoas que elas têm uma rede de amizade, uma rede de amigos, estou falando amigos no sentido de fato, da relação interpessoal, uma rede de amigos muito limitadas. Existem pessoas, por exemplo, que elas conseguem que dentro da sua rede de amizade, por exemplo, ela só consegue fazer amigos, por exemplo, com pessoas jovens. Então, dentro desse seu ciclo de amizade, ela relaciona-se só com jovens, outras só com adultos, outras só com crianças. Ela só consegue relacionar com essa faixa etária. Isso é meio complicado, é perigoso, porque aqueles seus amigos que hoje são crianças, amanhã eles serão jovens, os jovens serão adultos, serão senhores e senhoras, e os adultos, como é a lei da vida, a lei natural, que é a morte, eles vão deixar de existir. Então imagine você, se você tem dificuldade de estender, de diversificar a sua rede de amizade, você pode chegar um momento onde você tenha pouco ou nenhum amigo. Então nós devemos nos certificar que dentro da nossa rede de amizade, a gente deve procurar construir uma rede de amigos onde todas as pessoas, todas as faixas etárias, elas possam fazer parte do nosso ciclo de amigo. Que nós possamos ter amizade, ter amigo desde a criança ao idoso. E está nos certificando de que a nossa rede de amigos esteja cada vez mais sendo estendida, esteja cada vez mais aumentando. Quantas pessoas, por exemplo, que convivem apenas em um meio social e têm amigos apenas naquele meio social? E, por exemplo, quando uma pessoa dessa deixa de frequentar aquele meio, por exemplo, um grupo de amigos do trabalho, no caso de escola, de uma sociedade, por exemplo, se a pessoa é policial, aquele grupo ali, o ciclo de amizade dentro da corporação, seja qual for o grupo específico, e essas pessoas não têm o cuidado ou não têm a facilidade de estender ao máximo a sua rede de amizade. E às vezes acontece o quê? Que quando essas pessoas saem daquele círculo de amizade, ou seja, por exemplo, o pastor, os pastores, os líderes, aquele círculo de amizade dentro do ministério, quando a pessoa deixa de participar daquele grupo, ela fica totalmente isolada. Ela não tem amigos, não tem com quem contar fora daquele círculo restrito, daquele círculo restrito e estrito de amigos. Então isso é perigosíssimo. Então nós devemos ter cuidado e nos certificar, e a Bíblia nos dá vários exemplos em relação a isso, o valor da amizade, o valor de estender o nosso ciclo de amizade, pois a Bíblia diz que aquele que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, ele vai poder ter com quem contar, e é melhor serem dois do que um.
é melhor poder juntar amigos, como diz o adágio popular, que é melhor um amigo na praça do que um dinheiro num banco, na caixa, essa alusão a um local onde se deposita dinheiro. Então o que nós temos aqui, que eu chamo a atenção, é propício aqui o momento, quando o comentarista ele nos fala que o relacionamento virtual ele não pode substituir a relação interpessoal. Então isso é significativo, por quê? Porque imagine, por exemplo, existem pessoas que têm uma dificuldade muito de relacionar-se com as pessoas no sentido de cara a cara, de fazer amizade, mas muitas das vezes nós percebemos que nas redes sociais, essas pessoas até elas têm um relativo número, vamos dizer assim, de amigos virtuais, de relacionamento virtual, mas tem uma dificuldade muito grande de conversar pessoalmente, de ter esse contato interpessoal. Então imagine, no caso, essa pessoa, ela está iludida, porque de fato, se nós formos analisar, não estou desmerecendo os amigos na rede social, mas de fato, dentre alguém às vezes pode até se orgulhar que tem 100 seguidores, 200, 300, 400, 1000 amigos na rede social, mas de fato dessas pessoas, se você for analisar de uma maneira mais consciente, você vai perceber que talvez 10% ou até menos dessas pessoas sejam verdadeiramente pessoas próximas a você, pessoas das quais você pode de fato chamar, ou as quais você pode chamar de amigos, ou até mesmo de conhecidos. Há muitas pessoas, por exemplo, que faz parte da nossa rede social que sequer nós nunca as vimos pessoalmente. Então isso é muito perigoso, porque nós, estando no mundo virtual, podemos estar desenvolvendo um relacionamento virtual, e o relacionamento virtual ele tem a sua validade, sim, porém há momentos que você precisa experimentar uma amizade, um calor humano, e que a presença de alguém ao teu lado, você saber que de fato você pode contar com alguém, nem que seja para estar do teu lado, chorando ou sorrindo, isso é indispensável, isto é insubstituível. Portanto, fica aqui essa primeira grande observação, que nós devemos ter cuidado para estar estendendo a nossa rede de amigos no sentido interpessoal, no sentido real, e nos certificarmos para que não aconteça que esses relacionamentos virtuais eles estejam substituindo as relações interpessoais. Bem, indo para a leitura bíblica em classe, nós temos o seguinte, Provérbios, capítulo de número 4, verso 10 até o verso de número 15. Então, Provérbios 4, versículos 10 ao 15. O verso 10 do capítulo 4 nos diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui temos o conselho, aqui em Provérbio, de um pai dando um conselho ao filho, chamando o filho à responsabilidade de ouvir as suas palavras para que possa se multiplicar os seus anos de vida sobre a terra. Aí o verso 11 nos diz o seguinte: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Aqui o pai mostrando ao filho o ensinamento que ele havia recebido, no caso do seu pai, de si, e ele mostrando, olha, fazendo refletir que no caminho da sabedoria ele o havia ensinado, e pelas carreiras ou pelos caminhos direitos ele o havia feito andar. Aí o verso 12, por elas andando, por esses caminhos, esses caminhos direitos, pelo caminho da sabedoria, andando por elas andando, não te embaraçarão os teus pés, e se correres, não tropeçarás. Isso aqui é bem interessante, porque aqui o pai aconselha ao filho que se ele andar nos caminhos corretos, nos quais ele foi ensinado, ao andar nesses caminhos, ele não terão seus pés embaraçados, e se houver necessidade de correr, ele não tropeçará. Isso é muito interessante, por quê? Porque me vem à mente a seguinte reflexão, quando eu ouvia algo, uma certa feita de alguém, quando essa pessoa
ela passava em sua mensagem a seguinte reflexão: que quando você anda por um caminho que você conhece, dificilmente você vai tropeçar. E me veio a imagem ao ouvir essa frase, que é o seguinte: como já morei na roça, apesar de ter saído da roça ainda criança, com 9 anos de idade, e até hoje o meu sonho é voltar para a roça, talvez não para morar, mas ter um lugar para poder me refugiar em dados momentos da correria da cidade. Mas me lembro que quando morava na roça, às vezes a gente tínhamos que andar à noite, e nem sempre a noite era uma noite estrelada, com uma lua, aquele todo cenário lindo, único da roça. Mas em dados momentos, quando tínhamos que andar à noite, por exemplo, numa noite muito escura, a gente andava com facilidade, até mesmo sem precisar de uma luz, de um candeeiro, uma lamparina, seja lá o que for, porque a gente já conhecia o caminho. Então isso me faz refletir que quando você anda por um caminho que você conhece, a possibilidade de tropeçar é a mínima possível. Por exemplo, dentro da tua casa, você que conhece a tua casa, quando a energia vai embora, ou você, quem sabe à noite, tem que levantar para ir à cozinha e não quer acender a luz do quarto, você consegue andar com facilidade na tua casa, mesmo não tendo, no caso, a luz, no caso, para clarear, no caso, aí os seus passos, exatamente porque você já conhece o ambiente. Então isso é tão significativo, porque nos traz a lição de você andar por um caminho onde você conhece, você tropeça menos ou não tropeça. E em sentido, essa é uma metáfora, um ensinamento que você pode aplicar a toda a sua vida relacional, na vida espiritual, aquele que de fato é instruído pela palavra de Deus, que conhece o caminho que é Cristo, ele vai ter uma caminhada de sucesso, ele vai ter uma caminhada vitoriosa. E aqui o ensinador, aqui no livro de Provérbios, sábio, ele está ensinando aqui, trazendo esse ensinamento do Pai, que o Pai está passando para o seu filho. Olha, eu te ensinei as veredas corretas, eu te ensinei o caminho da sabedoria, e se tu andares pelo caminho que eu te ensinei, você não vai tropeçar, não esbarrarão os teus pés, e se precisares correr, você não vai tropeçar, porque estarás andando por um caminho que tu conheces. Então isso é significativo para nós estarmos instruindo os nossos pés, nós estamos nos certificando do caminho em que nós estamos, para que nós possamos andar com sabedoria. Isto é maravilhoso, o ensinamento da palavra de Deus. Então grave isto: andar por um caminho que você conhece te dá condição de não tropeçar. E estamos falando de nos certificarmos desse caminho, que é exatamente as redes sociais, as relações sociais, as relações virtuais, e nós devemos nos certificar de onde nós estamos, em que caminho nós estamos entrando, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a confundir os verdadeiros relacionamentos com relacionamentos efêmeros, com relacionamentos passageiros. Aí o verso de número 3 nos aponta o seguinte: pega-te a correção, o pai ensinando ao filho, pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Então a ideia aqui de pegar a correção é de fazer aquilo que é correto, ou seja, pega-te aquilo que é correto, aquilo que tu fostes, no qual tu fostes instruído, para que de fato você não venha a tropeçar, para que você, à medida que você não largues a instrução, que você não largue a correção, um viver correto, guarda esse caminho, porque ele é a tua vida. Sabemos o quê? Que quando alguém não tem conhecimento do caminho por onde ele passa, ele está sujeito e ele está tendente a cair, por exemplo, num precipício. Quando você passa por uma estrada, por um caminho que você não conhece, você pode estar colocando em risco a tua própria vida. Mas andar por uma vereda, andar por um lugar onde você conhece, você tem segurança. Então é isso que o sábio está passando aqui
para nós, esse pai está ensinando para o filho, quando ele diz, pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 14 nos apresenta o seguinte, não entregues, ou melhor, não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Então, um outro conselho que é dado aqui pelo sábio é exatamente para que o seu filho ele não entre na vereda dos ímpios, daqueles que praticam a impiedade, daqueles que não têm temor a Deus, que não respeitam nem a Deus e nem aos homens. Então esse é o conselho, não entres na vereda dos ímpios. Uma vez que anteriormente o pai já havia instruído seu filho e passado para ele aí no verso 11, que ele havia ensinado no caminho da sabedoria e pelas carreiras direitas. Então, uma vez que ele havia aprendido com o pai a andar no caminho correto, nas veredas direitas, ele agora está aconselhando para que o filho não desvie do caminho direito, das veredas corretas, e não venha a entrar na vereda dos ímpios, ou seja, nos atalhos da vida, em caminhos desconhecidos, que irá comprometer a sua segurança e a sua própria vida. É isso que o texto está nos apresentando no verso 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Por quê? O caminho do mal, necessariamente, ele vai desembocar no mal. Se você anda no caminho do mal, você não pode esperar um outro fim a não ser o mal, uma vez que você não está no caminho do bem. Isso é óbvio. Então aqui o pai aconselha o seu filho para que ele não abandone o caminho da correção, entrando pela vereda dos ímpios, pelo caminho dos maus. Aí o verso 15, ele diz o seguinte, evita-o o quê? Evita o caminho mau, a vereda dos ímpios, evita-o, não passes por ele, não passes pelo caminho do mal, desvia-te dele, ou seja, não passe, desvia do caminho do mal e passa de largo, ou seja, afaste o máximo do caminho do mal, para que não sejas tentado a desviar-se do caminho da correção e entrar pela vereda, pelo caminho do mal. Louvado seja o nome de Jesus. Aí foi a nossa leitura em classe, foram apenas aí 6 versos. Agora nós vamos então para entrar na lição, falando aí já do comentário e daquilo que a lição nos apresenta. Aí na lição do mestre, tem aí interagindo com o professor, ele nos traz algumas reflexões em relação ao uso das redes sociais, e aí pergunta, será esse fenômeno social bom ou ruim? Um questionamento. Por exemplo, a internet, as redes sociais, que é um fenômeno atual, isso é bom ou ruim? Então aí nós vamos discorrer no decorrer aí da lição, de fato, o que a rede social ela representa para nós, é algo ruim ou algo bom? Somos crentes, seja na igreja, seja no trabalho, em família e nas redes sociais, por isso temos que fazer a diferença e nos comportar com ética e sabedoria para que o nome de Jesus seja exaltado. Então aqui, ele já nos chama a atenção aqui, o comentarista mostrando que nós somos crentes, não apenas na igreja. A responsabilidade do cristão não é apenas no local do culto. Nós somos crentes, seja no local do culto, na igreja, no templo, somos crentes no trabalho, na família, nas redes sociais, tá bem? Que já que é o nosso tema. E nós temos, enquanto cristãos, nós temos que fazer a diferença, nós temos que nos comportar à luz da ética cristã, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí nós temos uma grande responsabilidade, porque nós sabemos, a Bíblia nos diz, que nós temos que, enquanto mensageiros de Deus, nós temos testemunhas que nos cercam, tanto testemunhas das quais nós podemos espelhar no passado, quanto pessoas no presente, que estão olhando para nós, e nós temos uma responsabilidade diante de Deus, temos uma responsabilidade social,
temos uma responsabilidade por aquilo que nós pensamos, pela maneira como nós nos expressamos, inclusive nas redes sociais. Eu chamo a tua atenção para que você esteja atento, uma vez que a rede social é um lugar onde a aparente conforto do anonimato, isso deve ser desmistificado, porque às vezes você está se expondo mais nas redes sociais do que talvez até presencialmente, uma vez que você talvez tenha dificuldade, como já falei a princípio, de relacionar-se no mundo real. Então temos que ter muito cuidado, porque nós estamos nos expondo, no caso nas redes sociais, e temos que nos certificar que enquanto cristãos, qual é o testemunho, qual é a influência que eu estou causando, no caso nas redes sociais. Isso é muito sério, que nós percebemos às vezes um certo descomprometimento, uma falta de sabedoria em relação a muitos que se dizem cristãos, que às vezes está compartilhando aquilo que não deveria compartilhar, está fazendo comentários que não deveria fazer, e nós temos que estar ciente que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então eu estou glorificando a Deus através das imagens que eu posto, através dos comentários, através dos vídeos que eu dou um ok, que eu dou no caso um clique, que eu estou compartilhando, através das notícias que eu estou compartilhando, a veracidade naquilo que eu compartilho é edificante, não entra em contradição, não contradiz a mensagem, a ética cristã, as fotos, as imagens, os vídeos que eu estou compartilhando. Então a minha responsabilidade, a tua responsabilidade diante do Senhor é muito grande. Então você que é cristão, você que se identifica como cristão, você tem que ter cuidado em saber qual está sendo o seu testemunho ante a rede mundial de computadores. Qual é a mensagem que você está transmitindo para as pessoas. E é bem interessante que você que verdadeiramente é cristão, que você deixe que as pessoas identifiquem não só através do seu perfil, mas através daquilo que é interessante para você, através daquilo que você costuma propagar através da internet. É interessante que as pessoas percebam a sua identidade, enquanto uma pessoa temente a Deus, que as pessoas percebam quais são os valores que você defende. Isso é tão significativo porque você deve se certificar que até mesmo através de uma imagem lúdica, engraçada, tudo isso você deve se certificar e ter consciência de que você está construindo um perfil, uma identidade, um caráter, uma personalidade que ela está sendo expressa através do teu gosto na internet. Então, por exemplo, as brincadeiras, o humor, aquilo que você, no caso, compartilha, de fato tem um fundo de edificação, ou no mínimo traz uma alegria, que seja uma alegria que não tenha uma intenção perniciosa. Então você deve se perguntar em relação a isso. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, que só compartilho aquilo que edifica, eu só compartilhei, mas é uma das coisas que me preocupam, em compartilhar coisas que edificam, mesmo que seja uma brincadeira, mas que aquilo seja que fica só apenas no nível do que é lúdico, do que é brincadeira, sem que isso venha comprometer uma identidade, um valor moral, um valor espiritual. Está aí essa dica, está aí esse conselho. Bem, indo para a lição propriamente dita, a introdução da lição nos apresenta o seguinte: devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorrem na sociedade. A rede mundial de computadores, conhecida como internet, conecta o mundo todo. Com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são transmitidas com rapidez surpreendente. Mas, em contrapartida, vivemos um estágio em que as pessoas se relacionam mais virtual que presencialmente. Nesta lição, veremos o conceito e o perigo das redes sociais, bem como o desafio de a igreja evangelizar as pessoas por meio das novas tecnologias. Então, temos aqui
uma introdução muito bem feita, onde nos mostra aqui que a internet é exatamente essa maneira do mundo estar conectado. Nos apresenta aqui que, infelizmente, as pessoas se relacionam mais virtualmente do que presencialmente, e nos apresenta o desafio da igreja de usar desse meio, que são as redes sociais, para poder então evangelizar, propagar a palavra de Deus por meio dessas novas tecnologias. O primeiro tópico da lição nos apresenta o seguinte: redes sociais. Primeiro subtópico: o que é a rede social? A expressão é usada por uma aplicação da rede mundial de computadores, a web, cuja finalidade é conectar e integrar as pessoas. Os que aderem a um site de relacionamento podem conectar-se entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos, vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social moderna surgiu no início do século XIX e viabilizou aos usuários o encontro de amigos do passado e a ampliação do círculo social. Então aqui está nos mostrando aqui o que é a rede social, que é exatamente essa aplicação da rede mundial de computadores, a web, e exatamente através dessa rede social ela tem como finalidade conectar as pessoas, vamos dizer assim, o mundo, integrar ou ligar as pessoas, que elas estejam ligadas através, no caso virtualmente, através dos computadores. E é interessante que aqui o texto ele nos apresenta que exatamente através daqueles que aderem a um site, no caso de relacionamento, ele pode conectar-se, no caso com uma outra pessoa, pode criar um perfil, pode adicionar amigos, são no caso as possibilidades, as potencialidades, no caso aí das redes sociais, adicionar amigos, conhecidos, enviar mensagens. Hoje é um mecanismo indispensável, no caso para estudantes, entre empresas, é uma ferramenta. As redes sociais hoje se tornaram uma das principais ferramentas de trabalho. Então hoje não se pode, não há nem como conceber como seria a vida atual sem as redes, no caso de computadores, sem a internet. É algo quase inconcebível o homem moderno pensar uma vida, na sua maioria, com as exceções, é claro, pensar uma vida sem o uso das tecnologias, das novas mídias, das redes sociais. Portanto, você pode enviar mensagens, fazer depoimentos, a troca de informações, de foto, de vídeo, estabelecer mais vínculo. Então, essa tecnologia, esse benefício, podemos dizer assim, se bem usado, da modernidade, que surge aí no século XXI, vai exatamente viabilizar que os usuários possam, inclusive, além dessas relações, no caso de trabalho, possa também dar a condição de um usuário, por exemplo, encontrar amigos, pessoas que talvez há muito tempo você não encontrou, nem tinha mais endereço, talvez por outro meio seria impossível você encontrar, você pode encontrar por um clique, através das redes sociais. Então, encontrar amigos do passado, ampliar o ciclo social de amizade. Então, há uma potencialidade, uma utilidade, o benefício é imenso no bom uso das redes sociais. O subtópico 2 nos apresenta uma oportunidade para o evangelho. As redes sociais, falando das redes sociais, primeiro ponto, nos apresentou o que é a rede social, e aqui no segundo subtópico, mostrando as redes sociais como uma oportunidade para anunciar o evangelho. Isso é muito interessante porque, em primeiro lugar, já quero aproveitar e fazer uma ressalva que se não fosse as redes sociais, se não fosse essa ferramenta, eu não estaria aqui comunicando com você. Então, por exemplo, o objetivo desse canal no YouTube é exatamente o que? Comunicar, um espaço de ensino. Isso aqui é uma aula, de fato é uma aula que nós damos aqui, uma aula inclusive, um período relativamente longo. Quando eu falo relativamente, porque depende daqueles que, no caso do gosto das pessoas pelo ensinamento, sabemos que esse espaço aqui
É um espaço onde, às vezes, eu tenho um tempo, ou disponho um tempo até maior do que a própria aula da escola dominical, que às vezes acaba a gente tendo ali no máximo 1 hora de relógio. Aqui eu posso ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até 3 horas, apesar de que talvez o trabalho para muitos não seja compreendido por achar que são vídeos muito extensos, e até a lição aborda em relação a isso, que os vídeos que se posta na rede social tem que ser vídeos muito curtos, para que as pessoas, no caso, possam acessar, ter interesse, não canse. Mas é como, no caso aqui, este ambiente aqui, no caso do vídeo, desse canal, como eu tenho a proposta aqui, de fato, de uma aula, procurando aprofundar o máximo possível, eu sinto até a necessidade de criar um outro mecanismo de vídeos curtos, de 10, 15, 20 minutos no máximo meia hora, para que as pessoas, para que haja um círculo maior de pessoas que tenha, no caso, a paciência, o interesse de visitá-lo. Mas isso, quem sabe, num outro momento, eu esteja criando. Já fui cobrado por alunos que eu deveria postar alguma coisa de escola dentro do ensino da língua portuguesa. São muitos desejos que eu tenho para realizar, mas no momento eu tenho as minhas ocupações, de que não são poucas, ainda não me deu possibilidade para isso. Então, voltando ao que estava falando, então esse é um ambiente, de fato, onde tem um ambiente um pouco mais denso, no sentido do tamanho dos vídeos, do tamanho do conteúdo, mas ao mesmo tempo que eu quero refletir aqui, é que é uma oportunidade que eu tenho para trazer o ensinamento mais profundo, para poder estar auxiliando líderes, pastores, jovens, o público do modo geral, apesar da extensão dos vídeos. Mas nós sabemos que existem pessoas que verdadeiramente têm fome pela palavra de Deus, e não apenas pessoas que são cristãos. Então esse é o momento que eu creio que Deus me deu essa oportunidade de poder estar expondo a sua palavra, e estar me expondo também, uma vez que eu me coloco a trazer vídeos, a trazer comentários, a trazer isso muitas vezes até de uma maneira crítica, em relação aos próprios textos que eu trabalho, que até então apenas as lições da CPAD, mas pretendo trabalhar com outras coisas e com outros temas, e num outro momento, até mesmo, se possível, que não seja necessariamente temas teológicos, eu me exponho nisso aqui. Mas a maneira também que estou me expondo é uma oportunidade que eu tenho de estar favorecendo, possibilitando aqueles que têm interesse por um estudo mais aprofundado, mais acurado, a terem a oportunidade de entrar em contato com a mensagem do Evangelho de uma maneira menos tendenciosa. E eu creio, eu tenho certeza absoluta que essa foi uma porta que Deus abriu. Houve toda uma circunstância que cooperou para que esse trabalho fosse iniciado aqui, no caso, na internet. Se não houvesse todo um conjunto de circunstâncias aparentemente negativas que contribuíram para eu estar aqui, eu não estaria com esse trabalho. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui na rede social, ter também, compartilhar esses temas na igreja onde congrego, com os meus alunos, no caso da EBD. Então tudo isso é uma possibilidade. Então, voltando ao que estava, ao que o subtópico 2 nos apresenta, mostrando que as redes sociais é uma oportunidade para o Evangelho. Eu dou graças a Deus por essa grande porta que Deus abriu. Eu espero que você possa aproveitar esse momento, aproveitar esse espaço para poder também evangelizar. Talvez, mas eu não tenho a facilidade, eu não tenho o dom, não tenho o chamado, não tenho a vocação para o ensino, mas você pode estar analisando não apenas os meus vídeos, mas vídeos de outras pessoas que postam, no caso, na internet. Você pode estar escutando antes, analisando, julgando, e se você vê que você foi edificado pelos ensinamentos, por que não reproduzir esses vídeos? Por que não gravar em mídias e sair ofertando para que as demais pessoas sejam instruídas? Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade diante de Deus muito grande, porque aquilo que você ouve não é apenas para ficar com você. É necessário que você também compartilhe com as pessoas. Eu aprendi que semente no celeiro apodrece.
Então aquilo que você aprende não é só para você. O céu não é só para você. A formação espiritual não é só para você. Então aproveite os seus amigos, aqueles que fazem parte da sua rede de relacionamento e aqueles que não fazem. Porque nem todos têm acesso, nem todos têm acesso a uma mídia, no caso a internet, a YouTube. Você pode estar gravando em uma mídia, um pendrive, ofertando para essas pessoas para que elas possam também ser alcançadas pelo ensino da palavra de Deus. Portanto, esse subtópico, que tem como título Uma Oportunidade para o Evangelho, nos apresenta o seguinte: a Bíblia mostra que o ser humano é por natureza um ser social, um ser gregário. Tal sociabilidade também se manifesta intensamente na rede social, sendo por isso mesmo uma grande e rica oportunidade para se pregar o Evangelho. Então, o homem, enquanto um ser gregário, enquanto um ser que vive em grupo, enquanto um ser social, ele precisa estar relacionando, desenvolver essa sua característica, que é a sociabilidade. E as redes sociais é exatamente uma oportunidade, uma grande oportunidade para que esse potencial humano ele seja desenvolvido. E essa oportunidade de relacionar-se também com a pregação do Evangelho, com a palavra de Deus. Então, uma vez que temos da parte do Senhor Jesus Cristo a ordem de levar o Evangelho por todo o mundo, os contatos que a rede social proporcionam devem ser ocasiões de discipular pessoas, momentos de se falar do amor de Deus, bem como de oferecer consolo com base na palavra do Senhor aos desesperançados. Então nós temos aqui a oportunidade e também a responsabilidade de usarmos das redes sociais como uma ferramenta para propagar o amor de Deus, o carinho de Deus para os nossos amigos, para aquelas pessoas que estão desesperançosas, precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico nos apresenta o uso da rede social. Como tudo na internet, bem como nas tecnologias da informação, as redes sociais apresentam não apenas benefícios, mas também podem trazer danos para os seus usuários. Aqui vai estar falando sobre o bom ou o mau uso das redes sociais. Elas podem ser pode ser benéfico ou maléfico, a depender de como se está utilizando, no caso, a rede social. Lamentavelmente, não são poucos os que dizem professar o nome de Cristo, mas não o honram com o seu perfil. Então, muitos dizem ser cristão, mas não honram com o seu perfil na rede social. Uns a utilizam como uma fonte de ostentação, para ostentar um luxo, uma vaidade, uma roupa, uma comida, um bem que comprou, entendeu? Um orgulho. Então muitos usam para isso, como uma ostentação. Outros se envolvem em discussões intermináveis que nenhuma edificação traz. Então muitas das vezes entra-se em discussões que mais trazem escândalo ao Evangelho do que edificação. E devemos ter cuidado, que a Bíblia nos recomenda a não entrar em discussões intermináveis, coisas que não vêm edificar. Então, enquanto cristão, nós temos a responsabilidade de nos policiar e de trazer comentários, postar comentários que venham trazer edificação para as pessoas, e não contenda, e não desavença, e não está denegrindo, não está rompendo amizades. A Bíblia, porém, nos recomenda que devemos evitar tais discussões infundadas que não edificam. Por exemplo, no livro de Tito, capítulo de número 3, verso 9, Tito 3,9 nos diz o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Inúteis e vãs. O verso 10: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então a Bíblia nos orienta que nós não devemos entrar em discussões que não trazem edificação,
que vai mais trazer prejuízo para o reino de Deus. Isso é um aconselhamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí fala sobre essas questões de pessoas que no caso, que entram nessas discussões e que não vão beneficiar o outro, e nos chama a atenção, tendo a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a mente de Cristo, e o comentarista nos chama a seguinte responsabilidade: tendo a mente de Cristo e ciente de que todas as coisas nos são lícitas, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas nos domine, mesmo sendo lícitas. Mais do que nunca, devemos usar de discernimento nesse mundo virtual, avaliando todas as coisas sob a ótica cristã. Então, o discernimento, a maturidade, o amadurecimento espiritual é necessário para que nós analisemos todas as coisas à luz da ótica cristã, da moral, da ética cristã. Aqui no subsídio aí da lição, terminamos esse primeiro tópico. Aí no subsídio aí da lição do professor, nos faz algo bem interessante. Quando diz: você consegue imaginar na atualidade uma pessoa que não esteja conectada no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram? Dá para imaginar nesse mundo contemporâneo? Não conseguimos nem idealizar, pois nunca o acesso às redes sociais foi tão amplo, como nós já falamos. Entretanto, quando o assunto é redes sociais, em geral os crentes ficam preocupados e as opiniões se dividem quanto ao seu uso. É correto ou não o crente usar as redes sociais? Alguns até creem que é pecado, outros questionam: o cristão pode utilizar as redes sociais? Você não vai encontrar, aí vai respondendo, você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto bíblico que fale a respeito deste assunto, pois é uma atividade da vida moderna. É uma pergunta que perguntar: o crente deve ou não usar as redes sociais? Você não vai achar uma resposta lá na Bíblia: o crente não pode usar as redes sociais, porque esse é um fenômeno do homem moderno, do homem aqui do século XXI. Porém, a Bíblia, a resposta que nós encontramos na Bíblia é que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você tem que ter o Espírito de Deus para saber discernir aquilo que edifica a tua vida e edifica os que estão à sua volta, os seus amigos, e aquilo que não traz edificação. Por não conhecerem o universo online, muitas pessoas acabam tendo um excesso de zelo, preocupação, e enxergam somente os aspectos negativos do mundo virtual. Tem muitos aspectos negativos, sim. Da mesma forma que a rede social, ela serve para propagar uma boa notícia, algo edificante, ela também serve para propagar o mal. E, infelizmente, tem sido usado mais para propagar o mal, mais propagar coisas que não edificam a família, a sociedade, as amizades, etc. Porém, nós devemos ter cuidado para não ter esse excesso de zelo a ponto de não enxergarmos o lado bom das redes sociais. Achar que tudo é ruim, porque tudo depende da maneira como nós utilizamos. Até aquilo que parece ser mais inofensivo, se você não sabe usar, se torna uma arma, se torna uma ferramenta para a propagação do mal. Aqui o comentarista nos chama a atenção que houve um tempo em que o rádio também foi criticado em algumas igrejas, que o rádio era coisa do mundo, que era algo pernicioso, era coisa do maligno, que não podia usar, o crente não podia ter um rádio em casa. Então imagina, hoje é um rádio que a geração moderna hoje quase que nem sequer escuta o rádio. Sabe o que é um rádio, que ouve falar, mas não há um contato com o rádio. Então já houve um tempo que na igreja também o próprio rádio ele era condenado. Ele era considerado como um aparelho perigoso, porque passava as músicas do mundo, chamada música do mundo, música do mundo no sentido de não serem músicas evangélicas, já que toda música ela é do mundo. Eu não conheço nenhuma música que seja dos céus, mas era o nome dado àquelas músicas, no caso, chamadas mundanas, profanas. E hoje nós vemos num contexto que isso piorou, mas também temos muitas músicas que teologicamente também são tão reprováveis quanto as chamadas músicas mundanas, e até músicas seculares que
são menos ofensivas a Deus e à teologia do que as próprias ditas muitas músicas cristãs, mas não é esse o debate. Então já houve um tempo que o próprio rádio também ele era condenado pela igreja enquanto instituição. E se o rádio era condenado, quis dizer da televisão. Inclusive, até na época de hoje, há muitos que condenam, há igrejas que proíbem, ou pessoas que proíbem, não querem esse recurso tecnológico na sua casa, e eu diria o quê? Que é um meio, como qualquer outro meio de comunicação, assim como a internet, como o rádio, depende de como você utiliza. Que a televisão é um meio de propagação do mal, isso é indiscutível. Mas também, ela também tem coisas que são aproveitáveis. Como também o rádio e como também a internet. Então depende de como você utiliza esses meios de comunicação, essas tecnologias. Então o mal não está no aparelho em si, a internet em si ela não faz mal. A televisão em si ela não faz nenhum mal, o computador em si, o rádio em si. O rádio não liga por si só, a televisão não liga por si só, a internet não se acessa por si só. Ela depende de alguém que esteja acessando, que a esteja utilizando, ou que estejam utilizando esses meios de comunicação. Então o problema está em quem usa, a maneira, ou para que, com a finalidade de utilizar os meios de comunicação. Bem, então nós temos aqui tudo que é novo. Aí eu, como comentarista aqui, o subsídio da lição aqui, coloco o seguinte, que é de Thelma Bueno, que traz esse subsídio aqui teológico, nos traz uma observação bem interessante quando diz o seguinte: tudo que é novo assusta, contudo, como cristãos devemos evitar todo e qualquer radicalismo, todo extremo é perigoso. Aquilo que é novo assusta. Para muitos, assim como o rádio assustou num tempo e depois se acostumou com o rádio, aqueles que condenavam o rádio passaram a ter um rádio em casa, a televisão, muitos daqueles que condenavam a televisão, hoje tem não só uma, como várias televisões em casa. Então, com o passar do tempo também, aqueles que têm uma resistência quanto ao uso da internet, certamente terão a internet. Porém, o que deve se evitar é o radicalismo. Todo extremo é perigoso. Então, nós não devemos, no pretenso discurso que não somos deste mundo, achar que nós temos que viver como ETs. Na verdade, nós não somos desse mundo, mas nós vamos utilizar deste mundo durante o tempo que nós aqui estivermos. Como passageiros, vamos utilizar desse mundo, mas conscientes de que a nossa morada, de que a nossa vida não se resume a essa terra. E nós vamos utilizar de maneira sábia, de maneira consciente, dos benefícios, dos bens que nós temos aqui nesse mundo, inclusive para a propagação do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então aqui nos chama a atenção que devemos evitar todo e qualquer radicalismo, pois o crente deve ser prudente, equilibrado em suas atitudes, palavras e até ponto de vista em relação ao uso das redes sociais. Não é diferente. Então, em relação ao uso da rede social, não deve ser diferente. Essa prudência, devemos ter o quê? Saber utilizá-las com sabedoria, com prudência, com equilíbrio, evitar todo o extremo. A cada dia o número de brasileiros online vem aumentando e em grande parte deste número é de crentes e que frequenta a escola dominical. A questão a ser discutida hoje, no caso entre professores e alunos de escola dominical, ele aconselha aqui, é exatamente como as pessoas estão se comportando diante da rede social. Como é que nós estamos comportando? Como você se comporta? Então esse é o questionamento que deve ser levado em conta. Então, para o cristão, todas as coisas elas são lícitas, mas nem tudo convém, como eu havia aí assinalado no início do nosso texto. Então nós devemos estar cientes disso, termos discernimento da parte de Deus. Nós aqui é interessante nós observarmos que aqui traz um comentário também bastante interessante, que os cristãos que vêm à cultura de mídia, de entretenimento, têm de aprender a ler essas imagens e a rejeitar as que são incompatíveis com os padrões cristãos e a Escritura. Ou seja, nós devemos preparar as pessoas para saberem ler as imagens, ler aquilo que é colocado, o que é oferecido nas redes de computadores, saber discernir, filtrar e selecionar aquilo que de fato
edifica e que pode edificar as pessoas à nossa volta. Bem, vamos então para o tópico 2 da nossa lição, que vai tratar mais especificamente o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. A velocidade da informação e a efemeridade nos relacionamentos virtuais tem provocado sérios danos às relações sociais. Aqui dá uma chamada desse tópico, uma introdução desse tópico, mostrando que a velocidade das informações e a efemeridade, no caso, aquilo que é relacionamentos efêmeros, tem provocado sérios danos nas relações sociais. O primeiro subtópico nos apresenta o seguinte: a distorção da felicidade. Isso é muito interessante, esse subtópico. A palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação, ou seja, uma vida falsa, dissimulada, e que se ufanam, ou seja, que se regozijam, se orgulham, envaidecem de si mesmos. A Bíblia nos mostra que esse é um caminho perigoso, o caminho de orgulhar de si mesmo, o caminho da vaidade, da falsidade, da dissimulação. A Bíblia nos apresenta que isso, de fato, ele é um caminho perigoso, porque você foge da realidade, você não tem uma vida autêntica, você tem uma vida de mentira, uma vida fingida. E as redes sociais, o mau uso, a distorção da felicidade é algo que, infelizmente, a gente percebe no uso das redes sociais. Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidade. Então aqui nós temos algo perigoso em relação ao mau uso da rede social, que é exatamente um local onde as pessoas tentam passar uma imagem daquilo que elas não são. Tentam muitas das vezes ostentar uma vida de felicidade, uma vida de prazer, uma vida que de fato não corresponde à realidade. E isso é viver uma vida de fantasia, é viver uma vida dissimulada, uma vida ufânica. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque essa vida, essa vaidade, ela é algo pernicioso e também condenável à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser verdadeiros no nosso trato, no nosso relacionamento. Então aqui, o comentarista nos chama exatamente que nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita, sem defeito, sem dificuldade. Eles ostentam ter uma vida de ser bem sucedido, quando na verdade a realidade é outra. Então é uma vida perfeita, um mundo repleto de felicidade. As redes estimulam a prática narcisista. O que seria essa prática narcisista? Aí ele vai aqui explicar, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. A Bíblia condena essa atitude. Às vezes um amor é um culto à própria imagem e há um exagero em relação a nutrir essa paixão excessiva por si mesmo, esse narcisismo de se colocar uma paixão abusiva de si mesmo. E aí tem a promoção da imagem, o Photoshop aí também corre solto, em tentar passar uma imagem de perfeição, de um corpo perfeito, de uma aparência perfeita, e vender essa imagem, uma imagem ilusória, e muitas das vezes e na maioria das vezes que de fato vai protestar contra a vida real. Então isso é perigoso, essa questão desse exagero no uso da própria imagem, essa paixão excessiva pela própria imagem, pelo próprio corpo, algo condenado, um amor excessivo a si mesmo. Quando aí no livro de Marcos, capítulo 12, no livro de Marcos, versículos de número 30 e 31, nos diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então nós temos aqui que essa paixão excessiva pela própria imagem, ela vai entrar em contradição quando a Bíblia diz que o nosso amor maior tem que ser pelo Senhor
E nós temos que amar a nós mesmos da mesma maneira como nós amamos o nosso próximo. Não viver uma vida ufânica, não viver uma vida fora da realidade. Não criar essa imagem de felicidade, essa imagem que nada tem a ver com a nossa realidade. É um perigo do mau uso da rede social, essa distorção de uma vida de felicidade, quando você está vendendo uma felicidade que de fato você não possui. Subtópico 2, um outro perigo da relação aí descartável nas redes sociais, das novas tecnologias, além da distorção da felicidade, é o isolamento e a solidão. Na década de 1990, pesquisadores chamaram a atenção para o mau uso ou mal social, esse mal social denominado de paradoxo da internet. O que é esse mal chamado de paradoxo da internet? Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e ao mesmo tempo a ausência de contato humano. Então, esse mal chamado de paradoxo da internet é exatamente o mal que tem atingido muitas pessoas de terem um grande número, por exemplo, de seguidores, de relacionamentos na rede social, mas ter uma dificuldade do contato humano. Isso é um mal. Isso se torna um mal do século, isso se torna algo pernicioso, isso é paradoxal. Porque como alguém pode ter, por exemplo, 1000 amigos na internet, mas de fato e de verdade não consegue, não tem nem sequer 10, 15, 20 pessoas com as quais ela pode relacionar pessoalmente. Isso é um paradoxo muito grande, é um mal. E aí o comentarista chama a atenção exatamente desse perigo do isolamento, onde as pessoas pensam estar conectada com as outras, pensa ter amigos, mas cada vez mais está se isolando do contato humano, do contato pessoal. Cada vez mais está vivendo uma vida de solidão. Então isso é muito perigoso e nós devemos nos atentar para isso. Então esse paradoxo da internet trata-se de uma contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e ao mesmo tempo a ausência de contato humano. Estudos recentes demonstram quanto maior a frequência no uso da internet, aumenta o sentimento de solidão, problema acentuado pelas redes sociais. A Bíblia mostra a importância do companheirismo. Então, quanto mais dependente das redes sociais, segundo a pesquisa que é apresentada, que quanto mais aumenta o uso das redes sociais, mas também aumenta o sentimento de solidão. Por quê? Porque à medida que as pessoas elas se tornam mais dependentes das redes sociais, ela não tem tempo e até desaprende a poder ter amizades de fato e de verdade no sentido pessoal, no sentido interpessoal. Isso é tão significativo porque nós sabemos, isso é uma realidade que todos nós convivemos, que hoje a dificuldade de comunicação, de estarem se comunicando presencialmente, ela aumenta cada vez mais. E às vezes até mesmo quando as pessoas têm tempo para isso, já não sabem mais conversar, já não sabem nem mais se comunicar, porque já estão escravas, viciadas, dependentes das redes sociais. E abrindo aqui um parênteses, quando aqui logo na sequência, a Bíblia aqui, o comentarista nos adverte que a Bíblia mostra a importância do companheirismo, e aqui dá o exemplo de Lucas 10, verso 1, quando Jesus ele ordenou aos 70 dos seus discípulos a saírem a evangelizarem o mundo da época, e ele manda que eles fossem de 2 em 2, mostrando a importância do companheirismo. E aí o comentarista ele coloca: o ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. É interessante que nós temos aqui a questão da desumanização do homem e o homem se tornando cada vez mais, à medida que ele vai se desumanizando, ele vai se materializando, tornando um objeto, ele vai se objetificando ou se desumanizando nesse aspecto. E isso é perigoso porque nós sabemos que relação, no tocante às relações sociais, é indispensável, é necessário esse contato humano. Então esta falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades, devido a esse isolamento, devido a essa questão da solidão. Isso tem desencadeado no homem crises
no caso emocionais, ansiedades e isolamento. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia, como acontecia nos dias do profeta Jeremias. Quando Jeremias ele aponta aí no capítulo 6, verso 14, que clamava paz, paz, o povo clamava paz, paz, quando na verdade não havia paz, mas havia uma ferida no povo, e essa ferida ela tinha que ser curada, mas ela era ignorada. Então nós temos que, chamando aqui a responsabilidade, que as redes sociais, elas têm o seu valor, mas também ela tem contribuído para o isolamento das pessoas. É um ambiente, é um momento onde as pessoas vivem, onde elas aparentemente elas têm muitos amigos, mas de fato elas se encontram sozinhas. E é interessante que nós podemos observar, que aí está no subtópico 3, que é exatamente essa questão das relações efêmeras. Aí o tópico 3, o subtópico 3, fala sobre relações sociais efêmeras, que é um outro perigo, não é isso, da relação descartável na nova tecnologia, que é o subtópico 3. O que esse tópico nos apresenta? Relações sociais efêmeras. Segundo um sociólogo polonês, a sociedade vive um momento de frouxidão nas relações sociais. Ele chama esse fenômeno social de modernidade líquida. Aquilo que se esvai, que escapa entre os dedos, que são as relações da atualidade. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser sólido. Nós temos a geração que quer as coisas para ontem. Então as relações também elas estão sendo fluidas, elas estão sendo líquidas, elas estão mudando, as coisas mudam rapidamente e também as relações, infelizmente. Então nas redes sociais, com apenas um clique, é possível você bloquear alguém, é possível você bloquear, deletar, excluir pessoas e com um clique adicionar outras. Você pode desmanchar, inclusive, uma amizade de anos. Ela pode ser desfeita com um clique. Isso é muito perigoso. A gente deve estar atentos a isso. Quantas pessoas, por exemplo, que por um clique, por divergirem de opiniões, talvez por questões ideológicas, questões políticas, pontos de vista diferentes, desfazem uma amizade com um clique. Então isso é muito perigoso. Então a gente deve ter maturidade, consciência disso. Então esses tempos líquidos levam exatamente para, no caso, você desfazer uma amizade, isso de uma maneira rápida, deletar, excluir, e com outro clique podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas. Então, nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, você pode estar dissolvendo as verdadeiras relações, as relações sólidas. Então, isso é muito perigoso, perigosíssimo. Então, deve-se ter cuidado que esse fenômeno representa um declínio das relações sólidas, das relações humanas, uma vez que por meio das tecnologias a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida, de fato, passa a ser vaidade de vaidade, como está no livro de Eclesiastes, quando diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se há um texto que tem o seu cumprimento, que se tornou tão verdadeiro nos nossos dias, é exatamente esse texto de Eclesiastes 1, quando diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E, infelizmente, as relações, as amizades, os relacionamentos, eles têm se tornado líquidos nessa modernidade líquida. E tudo não passa de um sopro, tudo não passa de uma vaidade. E nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Mesmo porque nós percebemos que nós vivemos nesse mundo onde se há muitas informações, mas pouca formação. Onde se há muita informação, mas pouca comunicação. Que nós devemos diferenciar, saber diferenciar informação de comunicação. Muitas das vezes nós estamos passando muita informação para as pessoas, mas pouco nós estamos comunicando com as pessoas. Qual é o verdadeiro sentido de comunicar? A palavra comunicar quer dizer tornar algo comum.
O que é tornar algo comum? É tornar algo que seja compreensível, que eu e o outro participem igualmente. Então, por exemplo, tomando um exemplo, o que é comum à humanidade? Por exemplo, o Sol, por exemplo. O Sol é um elemento, é um astro comum a todos, porque todos os indivíduos têm o mesmo Sol em comum. Isso é tornar algo em comum. Então, o Sol é um exemplo daquilo que é comum. Então, o que é comunicação? Comunicação é tornar algo comum, é tornar algo que seja participante, que todos do grupo sejam participantes. Então, por exemplo, se no meu diálogo, na minha conversa com alguém, não haja interação, eu não estou comunicando. Então, qual é o verdadeiro? Por que surge a linguagem? Por exemplo, o ser humano, qual é a finalidade da linguagem? A linguagem é um mecanismo de comunicação. Comunicação em que aspecto? De interação. Se não houvesse a linguagem, se não houvesse a comunicação, não haveria interação. Se não houvesse interação, seria impossível a vida em sociedade. Nós nos interagimos, nós nos comunicamos, nós nos reunimos em grupo. Qualquer grupo social, inclusive a família, que é o grupo social mais perto de nós, é o primeiro grupo que nós entramos em contato. Só é possível a formação da família porque há comunicação, porque há entendimento, porque há relacionamento, porque há interação. Então nós temos que ter cuidado que o verdadeiro sentido da comunicação é a interação. E nós vivemos num ambiente onde a comunicação ela tem sido tomada como meras informações. É um mundo onde as pessoas estão informadas, mas elas não se comunicam. É um mundo onde é possível, dentro de um mesmo ambiente, as pessoas trocarem informações, mas não se comunicarem. Por exemplo, pai com filhos, filho entre irmãos, esposa entre esposa. E esse é um desafio que todos nós temos que enfrentar e temos que nos policiar para ver qual é o nível mínimo de comunicação que nós estamos tendo. Isso é uma lição para mim. Eu não me eximo dessa responsabilidade, como para todos nós, mas a lição vem no momento propício para nós nos policiarmos e ver qual é o nível, qual as relações que nós estamos construindo. Se as verdadeiras relações, elas não estão tornando relações efêmeras, apenas vaidade de vaidade. Aí o subtópico 4 nos apresenta o seguinte: a falsa sensação de privacidade. Interessante que, retomando aquilo que eu falei, tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de sentar para bater um papo com o outro, porque ela tem dificuldade para isso. Só que na internet ela consegue se soltar, porque ela acha que tem uma privacidade. Porém, não sabendo que essa pretensa ou aparente privacidade, de fato, é exatamente o contrário. Muitas das vezes a pessoa está se expondo a sua imagem, expondo o seu corpo, o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua família, expondo a sua intimidade. Então, essa aparente privacidade, ela é exatamente algo falso, é algo pernicioso, e deve-se ter muito cuidado em relação a isso. Então, a falsa sensação de privacidade, esse subtópico 4, nos apresenta o seguinte: diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos, esses usuários, a toda espécie de constrangimento, comentários expostos a quê? Uma vez que expõem a sua vida, ficam expostos a comentários pessoais, a sentimentos, no caso, uma vez que ele pensa estar no anonimato, elas ficam expostas a toda espécie de constrangimento. Aí o comentarista coloca comentários pessoais, sentimentos. Esse sentimento em fazer comentários pessoais, se sentir com foro, no caso íntimo, aí acaba expondo o quê? Fotos, vídeos, comentados, saem da área do privado e tornam-se públicos. Então, ao expor um comentário, ao expor um vídeo, ao expor uma foto, você sai da sua área de privacidade e isso se torna de domínio público, porque tudo aquilo que cai na rede de computador é domínio público. Então, uma foto, um vídeo que você posta,
você está correndo o risco, por exemplo, de fazer até montagem com uma foto sua, com um vídeo daquilo que você fez. Então você deve estar muito consciente daquilo que você deve ou não deve postar, daquilo que você deve ou não deve comentar, porque isso está invadindo a tua privacidade, está te comprometendo a nível mundial, a nível internacional. Então esse é o desafio, é o perigo do mau uso das redes, no caso de computadores, que é exatamente essa falsa sensação de segurança, de privacidade. E nenhum de nós estamos livres de estarmos comprometidos ou sermos comprometidos nas redes, no caso de computadores. Essa sensação de privacidade também favorece a prática do pecado viral, algo que se espalha como um vírus. Então, pecado viral, você pode, como um vírus, também estar se expondo a uma vida de pecado, a olhar o que não deve, a ser influenciado num site, num bate-papo, num ambiente onde você pode comprometer a sua fé, comprometer a sua dignidade, a sua família, o seu casamento, a sua vida enquanto cristão. Pode ser desde a reprodução e a retransmissão de pornografia até a divulgação de notícias falsas e difamatórias. A palavra de Deus nos instrui a fugir dessas coisas. E aqui eu chamo a atenção, tenha muito cuidado nesse sentido daquilo que você reproduz na internet. Seja a reprodução ou a transmissão, por exemplo, de uma pornografia, que é algo que o cristão sabe muito bem que isso vai de encontro à palavra de Deus, e o cristão que faz isso, e todos podem estar sujeitos a isso, talvez ele tente esconder o máximo possível, mas tem uma coisa que parece aparentemente, no caso, inofensivo, que é exatamente a divulgação de notícias falsas e difamatórias. Então, temos que ter muito cuidado, porque inclusive é algo passível a ter uma punição. É um crime você divulgar uma notícia falsa. Então, o cristão tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado, aquilo que nós estamos compartilhando, aquilo que nós estamos comentando, um comentário, pode trazer sérias complicações, inclusive processos na justiça. Então, nós temos que ser instruídos e saber que esse aparente anonimato, essa aparente privacidade nas redes sociais podem trazer sérias complicações para nós. E também, nunca esquecendo, levando em consideração que enquanto cristãos, a Bíblia nos adverte que nós só devemos fazer aquilo que traz edificação. Então, será que seu comentário vai trazer edificação? Será que divulgar, reproduzir, compartilhar uma foto, uma imagem, um comentário, você estará contribuindo para a edificação das pessoas, para a edificação do reino de Deus? Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos diante das redes sociais, da rede de computador. O último tópico da lição, o tópico número 3, nos apresenta o seguinte: a rede social a serviço do reino de Deus. A Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na propagação do reino de Deus. Então a igreja tem que ter consciência disso. É uma ferramenta poderosa para a propagação do reino de Deus e nós temos que aproveitar dessa porta que Deus abriu para nós. Primeiro subtópico, o bom testemunho nas redes sociais. Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo, que essa luz deve resplandecer por meio das boas obras, a fim de glorificar o nosso Pai que está no céu. Desse modo, para o bom testemunho nas redes sociais, o cristão não deve postar comentários negativos ou fazer pré-julgamento das pessoas. Se não vai edificar, então não traz comentários, não compartilhe. Se não vai edificar em nada, esse não é o papel da igreja, esse não é o papel do cristão. Tudo que a Bíblia diz que tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é correto, é que deve ocupar a nossa mente. Então o crente tem que ser um propagador do bem, daquilo que edifica as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Deve tomar todo cuidado, tendo a preocupação com as fotos e os vídeos que publicar, seja vídeos ou fotos pessoais ou de terceiros. Procure ver as fontes, verificar
Analisar também o conteúdo. Nunca publique nada que você antes não analisou, reanalisou, olhou à luz da palavra de Deus, vê que não vai comprometer o evangelho, que não vai trazer escândalo. Tudo isso deve ser colocado em consideração. É importantíssimo avaliar o conteúdo. Julgue se você não conhece a palavra de Deus. Se você não é instruído da palavra de Deus, tenha muito cuidado daquilo que você compartilha. Às vezes eu percebo pessoas cristãs compartilhando tanta coisa que não edifica, coisas que causam escândalo. Além de escândalo, no sentido teológico, do conhecimento da palavra de Deus, às vezes imagens de desastre, imagens de morte, de coisas horríveis, ou de escândalos dentro de igrejas, entendeu? Coisas que, com a finalidade, no que eu estarei contribuindo, por exemplo, para o reino de Deus, se eu posto um escândalo de um pastor, o escândalo de um crente, uma imagem, uma foto, um vídeo, no que eu estou contribuindo para o reino de Deus? Eu estou prestando um desserviço para o reino de Deus. Porque aquele pecado, aquele erro cometido por aquele pastor, aquela igreja, não foi só cometido por ela, foi cometido por mim também, uma vez que eu fui um instrumento de Satanás para propagar algo negativo. Não faça isso. Não é esse o papel de um crente, não é esse o papel da igreja, não é para isso esse espaço, essa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, não foi para isso. O ambiente virtual é um ambiente, foi uma porta que Deus abriu para que nós pudéssemos edificar as pessoas, para que o mundo fosse alcançado através do evangelho, do nosso testemunho. Então a nossa responsabilidade é grande diante disso. Se certifique qual tem sido o teu papel, qual tem sido a tua função, o que tu tens feito diante dessa porta que Deus abriu. Então aqui, voltando ao que nós estávamos aqui comentando, é importantíssimo avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário. Isso somos seres de linguagem. E a linguagem tem endereço, as palavras têm endereço. E nós sabemos muito bem quais são as linguagens, as palavras que fazem parte do vocabulário cristão. Não é todo termo, não é toda expressão que o cristão deve estar usando. Ele tem que ter um vocabulário, santo, um vocabulário que venha edificar as pessoas e que venha trazer uma identidade da nossa ética, da nossa vida com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o vocabulário, a ética cristã das mensagens, antes de se postar, tudo isso deve ser analisada, antes de comentar, antes de dar uma curtida. Imagina, o crente está lá curtindo, dando um ok, um legal, para uma coisa que vai de encontro à sua identidade enquanto cristão. Isso é perigoso. O cristão ele deve estar atento a isso, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus de poder estar propagando, de poder estar divulgando apenas aquilo que traz edificação no mundo espiritual, porque nós temos essa responsabilidade diante do Senhor, diante do Deus ao qual nós servimos. Aí o subtópico 2 desse último ponto, o último subtópico, nos traz o seguinte: o uso correto da evangelização digital. Aqui esse tópico é interessante, porque ele fala exatamente desse espaço da rede social utilizado para uma evangelização mais rápida, para algo assim que tenha um retorno mais imediato. Aqui eu faço essa ressalva, porque no caso aqui, como falei a princípio, esse canal aqui na internet, esse canal aqui do YouTube, nosso canal, ele tem uma finalidade de algo mais, não vou dizer de um público seleto, mas acaba sendo no sentido que é um meio mais para aquelas pessoas que se interessam ao estudo aprofundado, mais especificamente para professores, que é uma aula, é um curso, podemos dizer assim. Não é que alunos também não possam ter acesso, mas enquanto um meio mais rápido de evangelização, aqui vai dar algumas dicas que é muito interessante, que você que está me ouvindo pode utilizar desses mecanismos, dessas dicas, para poder, quem sabe, você evangelizar o seu amigo, aquele amigo seu do Face, do Zap, do Twitter, com vídeos bem elaborados, com mensagens curtas, vídeos pequenos, que não é o nosso caso aqui,
vídeos pequenos, curtos, que não cansem as pessoas para que elas possam ter acesso. Então são dicas importantes, importantíssimas, que é dado aqui nesse último tópico da lição. Quando coloca o seguinte, nesse último subtópico, diz o seguinte: o uso correto da evangelização digital. A internet é uma grande aliada na divulgação do evangelho, porém alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua, ou seja, sem muito resultado, vazia, ou que as pessoas não tenham, vamos dizer, o cuidado de estarem acessando. São dicas bem interessantes para esse retorno mais rápido, esse alcance mais imediato, é um número maior, no caso de pessoas. As postagens não podem ser grandes. Então isso é interessante. Você vai mandar uma mensagem, por exemplo, para um amigo seu. Aí você faz uma mensagem lá que vai, no caso, com inúmeros caracteres, onde a pessoa vai ter que gastar 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos. A pessoa não vai ler isso. Na mensagem que você manda, onde a pessoa ela tem que gastar de 1 minuto a mais para ler, as pessoas geralmente não leem. São poucos que vão ler. Então as mensagens têm que ser mensagens curtas, que a pessoa gasta ali, quem sabe, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, no máximo minutos. Então é uma dica de que as suas mensagens elas sejam, no caso, não só visualizadas, mas que sejam lidas, no caso, pelos teus amigos. Então divulguem mensagens que não sejam muito grandes. Os vídeos também não podem ser demorados. Então você quer, no caso, ter um retorno, que seu amigo ele possa acessar rápido. Se você manda, por exemplo, um vídeo como, no caso, o meu, que é o proposto aqui, uma aula, um vídeo de 1h30, 2, 3 horas, é claro que esses vídeos, uma outra pessoa vai poder acessar, às vezes até o aparelho não suporta, por serem vídeos grandes demais. Se a pessoa não tem o cuidado de baixar ou jogar para o computador. Então, tem que ser vídeos mais curtos, de quem sabe ali 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, ou 10, para que as pessoas possam acessar esses vídeos pequenos, ou às vezes um áudio, você quer mandar um áudio aí, a voz no celular para alguém, você não pode ficar ali falando meia hora, 1 hora, uma mensagem de voz. Isso, as pessoas não vão. Com o tempo você vai cansar as pessoas. Claro, cada caso é caso, mas no geral são dicas aqui bem importantes para que tenha, no caso, um retorno mais rápido. Então, as postagens não sejam grandes, os vídeos não sejam muito demorados, a mensagem precisa ser clara e concisa. Isso aqui é interessante. Mensagem bem clara, bem objetiva, sem rodeios. É também uma forma, no caso, uma estratégia muito significativa para você evangelizar por meio das mídias sociais. Então, mensagens claras. É interessante também que nessas mensagens claras, concisas, objetivas, ter cuidado muito com o vocabulário que você utiliza, com as palavras. Como já falei, cada palavra tem endereço, então tenha muito cuidado para não ser mal interpretado, uma vez que escrever não é algo fácil. Uma coisa é você comunicar oralmente, outra coisa é você escrever. Há todo um compromisso, há todo um rigor, toda uma cobrança para aquilo que se escreve. Muitas das vezes isso não é respeitado nas redes sociais. Não estou falando da mera questão gramatical, estou falando de ter cuidado mesmo com o sentido das palavras. Então ter muito cuidado, e também se ter cuidado com a escrita também das palavras. Isso é bem interessante para não trazer muitos vícios para, no caso, a nossa escrita num outro ambiente de relação. Então, antes de compartilhar, uma outra dica, antes de compartilhar qualquer conteúdo com os amigos, devemos analisar a veracidade, no caso, daquele conteúdo, e no caso aqui, analisar a veracidade bíblica daquela mensagem e seu teor teológico, doutrinário. Isso aqui é muito interessante. E muitas das vezes você está compartilhando algo, não, é um pregador fulano de tal, é um ensinador fulano de tal, e aqui eu sempre me coloco à disposição de ser julgado aquilo que eu estou falando. Os meus vídeos são aulas, e você pode, no caso, qualquer comentário que eu receber, eu estou à disposição para poder responder. E estando errado, eu vou procurar ter a humildade para admitir naquilo que estou errado, apesar de que eu me procuro me policiar ao máximo para não estar falando algo que vem de encontro, principalmente a palavra de Deus, mas geralmente aquilo que eu falo é aquilo que eu acredito, que eu julgo está alinhado ao ensinamento da palavra de Deus, uma vez que o que eu falo tem que estar alinhado à palavra e não a palavra alinhada àquilo que eu falo. Mas é necessário que se tenha cuidado
e analisar um vídeo, um texto, e ver à luz da palavra de Deus. Se não tem maturidade para isso, peça alguém para analisar, para olhar primeiro, antes de compartilhar. Então tenha muito cuidado com a responsabilidade que você tem diante de Deus. Porque às vezes é melhor não propagar algo, não postar algo, do que você propagar uma heresia, você propagar uma mentira, você propagar algo pernicioso que vai ser compartilhado por outras pessoas. E o prejuízo é bem maior. Às vezes é melhor ser ignorante do que ser mal informado. Fica aí a dica para vocês. Então tenha muito cuidado em relação a analisar a veracidade bíblica daquela mensagem, o seu teor teológico doutrinário. Em lugar de postagens com frases de efeito, que muitos gostam de fazer, aqui vem uma dica, que em lugar de postagens com frases de efeito ou de autoajuda, o que muitos buscam, e de confissões positivas, deve-se priorizar versículos bíblicos. Aqui uma dica bem interessante. Se você, por exemplo, não tem uma maturidade teológica, bíblica, para analisar um texto, um teor, um vídeo, uma boa dica, poste em versículos da palavra de Deus. Tem tantos salmos maravilhosos, provérbios maravilhosos, tem tantos ensinamentos da palavra de Deus que você pode pegar aquele versículo que você já conhece a mensagem, já ouviu na igreja, você pode estar compartilhando com as pessoas, e junto com esse versículo, manda um abraço, a paz do Senhor, desejando a bênção de Deus para a vida daquela pessoa. É uma maneira de você estar evangelizando e trazendo uma mensagem que venha edificar as pessoas. Então, ao reproduzir um áudio, um vídeo, devemos verificar se não existe algo que possa causar escândalo, aquilo que já falei. Também não se deve atacar a ninguém, apenas anunciar e confessar a Cristo. Então a igreja, o cristão, ele não foi chamado para atacar as pessoas, seja na internet, seja no púlpito de uma igreja, enquanto um pastor, alguém que tem a oportunidade de falar, seja nas relações interpessoais. O crente não foi chamado para atacar as pessoas. Quando é que eu devo atacar as pessoas? Em momento algum. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os espíritos malignos, é contra o pecado, é contra aquilo que influencia as pessoas ao mal. Então nós devemos saber que o ambiente da rede social é um ambiente que eu devo utilizar para edificar e não para destruir as pessoas, não para acabar com as amizades, não para manchar as amizades, mas que eu possa me certificar e aproveitar e saber utilizar bem desse espaço para glorificar o nome de Jesus, para edificar as pessoas, para orar pelas pessoas, para ajudá-las no momento da necessidade, ajudá-las com a palavra, com o aconselhamento, e nos dispormos também para, de maneira presencial, de maneira pessoal, estar ao lado dessas pessoas, ajudando-as nas suas necessidades. Finalmente, a conclusão da nossa lição. Estatísticas indicam que mais de um terço da população mundial, divide a população em 3 e pega uma parte dessa população. Então mais de um terço da população mundial está conectada à web e interage por meio das redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para tanto, dizem as Escrituras, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, segundo os Coríntios 4:2. Então aqui nos mostra exatamente a necessidade, e as Escrituras nos instruem a rejeitar tudo aquilo que é vergonhoso, que se ocultam, no caso, na astúcia, na falsidade, e que nós devemos e nos recomendar a consciência dos homens, a todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, enquanto cristãos, nós temos que ser propagadores da verdade da palavra de Deus, da verdade em relação às pessoas. Não está difamando, não está propagando, não está reproduzindo a mentira, o ódio, a discórdia, a desavença, mas que nós possamos estar nos colocando à disposição de Deus e das pessoas para sermos pessoas que possamos propagar o bem,
pessoas que estejam a favor da paz, a favor da edificação das pessoas, da edificação dos lares, da edificação das sociedades, do nosso país, da nossa sociedade, da nossa nação, que sejamos canais de bênção e que as redes sociais elas sejam utilizadas por nós como um meio de glorificar a Deus, como um meio de edificar as pessoas à nossa volta. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós estejamos a cada dia sendo instruídos e instruindo os outros através da nossa vida, através das redes sociais, para que o amor de Deus, para que a graça de Jesus, para que a bênção de Deus esteja sendo manifestada e esteja sendo, vamos dizer assim, estejam sendo estendidas, e seja sendo multiplicada, propagada através das nossas vidas, pelo meio e pelo bom uso das redes sociais, esse recurso maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade, quando nós já vamos estar voltando para postar um comentário da primeira lição do terceiro trimestre da CPAD de 2018. Um grande abraço, a paz do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você seja um canal de bênção nas redes sociais, em nome de Jesus. Amém.